gente precisa pensar o entendimento de corpo, o sentido de corpo um pouco mais amplo, né? Pensar que o corpo não é somente esse elemento biológico, esse elemento natural, né? Esse dado da natureza. O corpo ele é também um elemento histórico, né? Ele é um elemento socialmente construído. É na cultura, por exemplo, que a gente define, por exemplo, o que é um corpo bonito e um corpo feio, né? Somos nós, em sociedade, somos nós, em cultura, que definimos isso. Ou seja, o corpo ele é um produto cultural. Uma cultura que o tempo todo rotula, que nomeia, que classifica esse corpo e não é diferente com o corpo negro, né? E aí que entra essa complexidade de estereótipo do corpo negro, né? Numa sociedade racista, que nem essa nossa brasileira, que sustenta uma porção de estereótipos acerca desse corpo negro, o movimento mais provável, sobretudo nas crianças negras, é o meu modo de ver, que seja um movimento de negação dessa filiação racial no primeiro momento. Alguma das formas de negação desse pertencimento racial se dá a partir do apagamento das características físicas, né? Claro que isso gera uma outra discussão, né? As pessoas fazem com o corpo o que elas bem entender, desde que elas se sintam bem com isso. Mas a gente não pode negar que existem relações de poder presentes nisso, né? Quando uma pessoa ela alisa o seu cabelo crespo, ela tenta se aproximar de um padrão de beleza que não é o dela, né? E quando ela se aproxima de um padrão de beleza que não é o dela, que é um padrão de beleza branca, ela está de alguma forma apagando o pertencimento racial dela. Porque o formato do cabelo, o formato do nariz, a cor da pele são características que denotam uma filiação racial a um grupo racial que é o negro, né? Os estereótipos que cercam esse corpo negro eles são produzidos na relação com o corpo branco. Alto, baixo, homem e mulher, heterossexual, homossexual, qual é que é a grande relação, qual é o grande lance dessas dicotomias, dessas relações, né, entre esses polos, que na verdade eles estão sempre em diálogo? É que sempre um desses polos ele vai acabar monopolizando todos os significados positivos possíveis. Na relação entre hétero e homo, o hétero. Entre homem e mulher, o homem. Entre branco e negro, o branco. Né? A gente pensa um padrão de beleza a partir de uma estética branca. A gente pensa a ciência, o protagonismo histórico, a distinção intelectual, a distinção social a partir da imagem desse corpo branco. E o que sobra para esse outro negro, né, esse corpo negro? O outro da beleza, né, que é a feiura, o outro da distinção intelectual e social, que é a marginalização, que é a incapacidade cognitiva. Né? Isso gera uma porção de resistências, por exemplo, quando tu vê um negro numa novela como engenheiro, como médico, como um advogado, né? Quando tu vê a Maju assumir o âncora do Jornal Nacional e gerar uma porção de manifestações racistas. Sabe por quê? Porque essa mulher não é mais a empregada. Essa mulher não é mais aquele corpo subalterno. Essa mulher não é mais aquela mulher nua que rebola a bunda para o desejo masculino. Essa mulher está num espaço que historicamente a gente está acostumado, educado o nosso olhar a enxergar pessoas brancas. Né? Então o que gera uma porção de resistências? Sobretudo, já que estamos falando de representatividade, elas estão tão habituadas a se verem nos livros didáticos, nas mídias, superlotando os presídios, né? Ou então levando o açoite em novela de contexto escravocrata, que essa pessoa rejeita a sua própria identidade. Ela precisa se ver em um outro lugar para que esteja um processo que chama de pertença. Essa pessoa precisa se sentir pertencida, precisa haver um processo de pertencimento àquele grupo étnico-racial a partir do espaço onde é que ela reconhece os pares dela. Ela precisa se ver como um médico, como um advogado, como um outro sujeito que tem uma certa distinção social para que ela se sinta parte daquilo. O estereótipo do corpo negro é aquele cara que é muito apto para as atividades físicas, né? Um atleta, um jogador de basquete, dotes sexuais, né? O corpo da mulata, a anatomia do homem negro, a gente vê muitos estereótipos e acaba reforçando uma dicotomia que é o corpo e mente, sabe? Tu vai ver esse cara sempre nas atividades braçais e não espaços de pensar alguma coisa, esse espaço de distinção cognitiva, sabe? Claro, isso aí tem muita vinculação com o nosso período escravocrata, né? Essa relação com os trabalhos subalternos, né? Essa relação com a sexualização do corpo, o corpo da mulher negra como um corpo de fácil acesso, como elemento de posse, um elemento de cobiça pura e simples pela objetificação desse corpo, é um processo histórico. A gente aprende isso. Está em todas as esquinas, está na mídia, está na TV, está nas revistas. A educação eu acho um processo muito importante. E a gente também tem observado, né, que na mídia, em outros espaços, a gente está vendo outras representações, né? A gente está vendo aí o Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, que tem um programa próprio na TV, que de alguma forma eles estão reforçando uma identidade negra ali, isso é muito legal, essas coisas estão acontecendo. E você, gostou desse vídeo? Então clica aqui para conferir essa entrevista completa.